Estive meditando muito sobre essa palavra durante todo o decorrer dessa semana. E Deus tem falado profundamente ao meu coração. Eu já fui ministrado, estou sendo ministrado. E neste momento, mais uma vez, estarei reforçando essa palavra ao meu coração. Que diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor. Vocês estão aí acompanhando comigo? Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu, como poderá restaurá-lo? Não servirá para nada a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar mais apropriado. Olha como vocês estão vendo aqui, as luzes estão no local mais apropriado, no local mais alto, para poder expandir a nossa visão. Então, contrário, coloca no local apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aqui vem o versículo chave principal: assim brilhe. Vamos dizer junto comigo? Assim brilhe. Mais uma vez, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e... Amém. Olha que lindo. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então aqui, Jesus Cristo, Ele não está dizendo, pode ser que você brilhe. Seria bom se você brilhasse. Seria interessante se houvesse a possibilidade de você algum dia brilhar. Como seria bom se você fosse o sal, se você fosse a luz? Como seria bom? Não, Jesus Cristo não está dizendo. Ele está afirmando. Ele não está dizendo que isso é uma hipótese. Ele está colocando isso aqui como uma ordem, como um mandamento, como um princípio. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas, não é qualquer obras, são boas obras. E dessa forma, ao invés da igreja dizer glória a Deus, quem vai dizer glória a Deus é o mundo. Amém? Enquanto nós dizemos glória a Deus aqui dentro da igreja, pouco mover existe. Porque o mover pode acontecer aqui dentro, mas o impacto que nós geramos no mundo é mínimo. É quase nada. E nessa noite, eu quero que você se encha de expectativa, gente, porque a palavra dessa noite, ela é transformadora, ela é poderosa, e ela vai transformar os seus próximos anos da sua vida. A Bíblia fala, quando ela diz a respeito glória, quando ela fala a respeito de glória, aqui ele está falando assim, ó, para que os homens vejam as suas boas obras e eles deem glória a Deus. Qual é o significado da palavra glória? Nós temos a palavra glória em duas palavras, no hebraico e no grego. Na língua hebraica, ela vem da palavra hebraica kabod, que significa peso ou pesado, ok? Peso ou pesado. No Novo Testamento, ela vem derivado da palavra doxa, D-O-X-A, doxa, que significa também peso ou pesado. E nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus manifestando a glória dele no monte. Quando Deus manifestou no monte, a glória era de quem? A glória era de quem, gente? De Deus. Então a glória era tão poderosa que quando Moisés desceu do monte, o poder que foi emanado por Deus na face de Moisés fazia com que as pessoas não pudessem contemplá-lo. Eles se escondiam, colocaram um véu sobre Moisés, tamanha era a glória que Deus tinha manifestado na vida de Moisés. Mas essa não era a glória de Moisés, era a glória de Deus. Agora, Deus, Ele colocou a glória dele dentro de tudo aquilo que existe na natureza.
Porque qual é o significado de glória? Também, quando nós vamos para a teologia prática, quando nós vamos para a nossa vida prática, glória significa o peso total da sua natureza original. É o peso total de algo que foi criado. O peso total de uma natureza. É o peso total da sua natureza original. Ou seja, tudo aquilo que existe no mundo possui glória. Tudo aquilo que existe no mundo possui glória. Repita comigo. Tudo aquilo que existe no mundo possui glória. Diga mais uma vez. Tá, vamos dizer então. Vamos começar pela natureza. A natureza, quando você vai, se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ir nas cataratas do Iguaçu, quando você chega lá, ou lá nos Estados Unidos, cataratas do Niágara, quando você olha para aquela grandeza, não tem como você não dizer, uau, isso aqui é maravilhoso. Quando eu estive lá de frente para cataratas do Iguaçu, e eu abri meus braços aqui, eu senti aquele peso. Gente, é um negócio, é tão forte, é tão pesado, que você sente assim, é como se fosse furioso. E quando eu estava ali, não tive como eu não dizer, glória a Deus. Eu olhei do meu lado, tinha uma outra mulher com os braços abertos, eu olhei do outro, tinha outras pessoas com os braços abertos. Era algo assim, de tirar o fôlego. E ali eu abri meus braços, fechei meus olhos e disse, glória a Deus. Quando você olha para a natureza que foi criada por Deus, a natureza expressa a glória de Deus. Quando você vai lá para aquela região do semiárido, quando você vai para a região ali do sul da Bahia, eu esqueci o nome daquela região ali, agora, oi? Tem Porto Seguro, mas tem um lugar lá que tem tipo um canyon, alguém lembra daquele lugar ali? Hã? Não é. Tem um lugar lá que tem um canyon, é uma coisa maravilhosa. Eu vou lembrar no decorrer da mensagem. Quando você vai para esses lugares, você vê a glória de Deus, porque assim, ninguém foi lá e fez ali a construção e criou aquilo. Aquilo ali já estava lá. E quando as pessoas chegaram para conhecer aquele lugar, falaram, uau, o que é isso? Isso glorifica a Deus. Quando nós vamos olhando para a lua, sabe aquela lua linda que vem nessa época de inverno, aquela lua enorme, no final da tarde, no entardecer, né? Quando você vai vendo aquela lua se formando ali, você olha para aquela grandeza e a lua está glorificando a Deus. Você vai na praia, você vê aquele sol maravilhoso, aquela praia maravilhosa, e aquilo ali glorifica a Deus. Agora, gente, quando você vê um leão no meio de uma savana, e ele dá aquele urro, o que ele está fazendo ali? Quando você olha para ele, tira aquela foto, vê a grandeza do leão, ali ele está expressando a glória de Deus. Répteis que mudam de cor, né? Gente, é cada expressão de glória que existe. Os planetas, as galáxias, as também nanopartículas, tudo aquilo que existe possui glória. Desde a mais alta, digamos, o maior planeta aqui da nossa galáxia, que é Júpiter, até a partícula menor, que seria o quarks, ou o vácuo quântico, tudo aquilo que existe, glorifica a Deus. Tem algo poderoso, que quando os cientistas olham para aquilo, eles falam, uau, isso aqui é poderoso, como que isso aqui foi criado? Quem é que criou isso aqui? Não, a gente não pode acreditar em Deus, mas é algo muito mais forte, amém? Mapearam o genoma humano, e depois que mapearam tudo aquilo, eles viram algo, um código, que Deus escreveu. Quem escreveu esse código? Está lá, está dentro de nós, de cada um de nós, e tudo isso expressa a glória. Glória é o peso total de alguma coisa, só que tem um detalhe, grava bem isso, gente, grava bem isso, é muito importante você pegar isso aqui. Se eu fosse você, eu anotava, a glória só se manifesta quando você está no ambiente adequado. Se você pega o peixe, e você coloca o peixe, ou no rio, o peixe de água doce, ou no mar, o peixe de água salgada, quando ele entra na água, ele começa a manifestar a glória. Se você tira o peixe da água, acabou a glória. Você colocou ele, manifesta a glória. Se você pega um animal e coloca ele na terra, aquele animal, ele manifesta a glória.
Se você tira aquele animal da terra e coloca ele na água, o leão na água, ele vira um gatinho. Acabou a glória do leão. Ou seja, a glória, para ser manifesta, ela precisa de um ambiente adequado. Você pega um pássaro e você solta ele no ar, e ele começa a voar, seja uma águia, ou seja o falcão peregrino, que chega a 320 km por hora, gente. Uma ave incrível, maravilhosa. E quando ela vem naquela mais alta velocidade, e os cientistas olham para aquilo, e eles tiram foto, e eles filmam, e vê a grandeza. Quando eles olham para aquilo ali manifesta glória. Existe um peso. Mas quando você pega um passarinho, olhe para isso. Quando você pega um passarinho que está feliz na natureza, e você coloca ele dentro de uma gaiola, você coloca ele dentro da sua casa, e ali o passarinho fica deprimido, enquanto você está feliz. Só que, em muitos casos, acontece a mesma coisa que acontece com o passarinho, que é quando você vai para segunda-feira de manhã, e você entra na sua jaula. E ali você passa naquela jaula 25 anos até se aposentar. Quantos sabem do que eu estou falando? Você quer saber se você está numa jaula? É quando na segunda-feira que você vai trabalhar, se você está empolgado, cheio de expectativa, você está cheio de entusiasmo. Chegou segunda-feira, vamos embora que nós vamos começar uma semana maravilhosa. Chegou segunda-feira. Quando você baixa o seu semblante, significa que você nesse local não está revelando a sua glória. Todo o ambiente vai determinar se você vai ou não manifestar glória. Porque a sua glória, para se manifestar, depende do ambiente. Mas o que acontece? O ser humano, de uma maneira geral, ele é programado para escolher um destino que as outras pessoas escolhem por ele. Você vai para a escola e as pessoas já te programam para que você possa se tornar um funcionário, para que você possa ir para uma multinacional, para que você possa, enfim, seguir a sua jornada. Mas nenhum lugar te prepara para você ser um dono do seu próprio negócio, para você começar algo que esteja completamente ligado com o propósito que Deus tem para a sua vida. E então, você vai e faz a faculdade que você não quer, porque você não sabe o que você quer. Você faz uma pós-graduação, porque você não quer perder tempo, mas você está fazendo uma coisa que você não ama, para trabalhar numa empresa que você não quer, para ficar frustrado e nunca vai poder revelar a sua glória. Porque a sua glória só é revelada quando ela tem total sintonia com o propósito que Deus tem para a sua vida. E quando esse propósito é revelado, é manifestado, tem outro problema, que é o problema da dificuldade que as pessoas têm de sair da gaiola. E a gaiola, gente, ela é muito boa, por quê? Porque ali dentro você tem a comidinha, ali dentro você tem o alpiste, ali dentro você tem a segurança, só que ali dentro as suas asas estão podadas. Para quê? Para que se caso você sair, você tenha que voltar de novo. Muitas pessoas quando saem, seja do emprego, seja para iniciar um negócio, ou seja para ir para uma grande corporação, porque ali ela manifesta a sua glória. Nem sempre a glória manifesta quando a pessoa se torna um empresário. Muitas pessoas a glória se manifesta quando ela está dentro de um laboratório, quando ela está dentro de uma indústria, uma grande corporação. A glória dela se manifesta quando ela está dentro de uma grande multinacional. A glória dela se manifesta de diversas formas. Muitas pessoas a glória se manifesta quando ela está lá no Greenpeace. Muitas pessoas a glória dela se manifesta quando ela está dentro de um centro como um veterinário, um centro, como é que chama? Uma clínica veterinária. Muitas pessoas, a glória dela se manifesta quando ela está ali. Eu já cheguei a levar meu cachorrinho, na época que a gente precisou levar ele, e nós levamos em locais onde as pessoas estavam ali, era claro que elas estavam ali trabalhando simplesmente por conta do dinheiro. Não existia carinho, não existia apego, afeto com o animal. Mesmo que fosse um animal, né, um pouquinho raivoso, mas tem pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa nasceu para isso, e ela está feliz, e ela se suja, ela fala, não tem problema.
Ela está feliz, a glória dela está se manifestando. A gente olha e fala, gente, eu tenho que trazer meu cachorro aqui, e você indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro. Por quê? Aquela pessoa está manifestando a glória. Você vê alguém ministrando uma palavra, cantando uma canção, tocando um instrumento, e você sabe claramente quando a pessoa está ali, ministrando, cantando, pregando, fazendo alguma coisa, sendo uma ferramenta dentro da comunidade, quando essa pessoa está ali, porque ela quer estar ali. A glória está expressa. Quando entra, alguém olha para ela, dá um abraço, fica feliz. Agora a gente não pode abraçar tanto, né? Mas só pelo fato de dar um sorriso, só pelo fato de sorrir com os olhos, você se sente abraçado, você se sente acolhido. São pessoas que estão manifestando a glória. Tem pessoas que se manifestam quando elas estão guiando outras pessoas em outros países, como um guia turístico. Gente, existe uma infinidade de formas de você manifestar a glória de Deus. Agora, tem muitos pastores que eram para manifestar a glória de Deus em uma empresa. Estão manifestando dentro de uma igreja e a glória não consegue se manifestar de maneira sobrenatural. Por quê? Porque era para eles estar dentro de uma empresa e eles estão dentro de uma igreja. Outros que era para estar dentro da igreja e estão dentro de uma empresa. Estão invertidos os papéis e ele não consegue brilhar lá fora, o outro não consegue brilhar lá dentro. Gente, nós precisamos entender qual é o ambiente em que a glória de Deus se revela em nós. Vocês estão entendendo? Porque quando nós estivermos no ambiente adequado, é impossível você não prosperar. É impossível você não ascender. Por quê? Porque se você estiver trabalhando em algo que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida, a sua lâmpada vai ficar apagada. Quantos aqui estão entendendo? Só que, gente, sair da gaiola não é fácil. Só que também não é impossível. Por isso nós devemos, olha o que Jesus fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. O grande detalhe aqui, gente, é que Deus não quer que você morra como você nasceu. Olhem bem para mim aqui, gente, se você puder. Uma semente. Vamos pegar uma semente de abacate, aquela sementona grandona, né, redondinha, bonita. Quantos aqui já viram uma semente de abacate? O pessoal chama de caroço, né? Mas é a semente, né? Dentro daquela semente existe glória. Qual que é a glória da semente de abacate? A glória da semente de abacate é uma árvore enorme, com muitos frutos, e dentro desses frutos, muitas sementes. Em cada um deles existe uma semente bem grande, pronta para ser plantada de novo. Ou seja, quando nós falamos aqui, glória é o peso total da sua natureza original. Então, o peso total da natureza original de uma semente de abacate é o abacateiro enorme, muito grande, com muitos abacates, e dentro de cada uma dessa fruta, uma grande semente, pronta para ser plantada. Tem uma frase muito linda que eu gosto, que diz o seguinte: se você abrir uma maçã, qualquer pessoa pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas ninguém é capaz de contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Só que o peso total da natureza original de uma semente de abacate, ele só vai ser revelado quando essa semente estiver no ambiente em que a glória dela se revela. Se essa semente estiver na sua mão, ela é uma semente com todo o potencial, mas incapaz de produzir glória. Se você pegar uma semente de abacate e colocar aqui em cima, aí no piso, e daqui 5 anos você voltar, vai estar uma semente completamente morta, destruída, sem qualquer possibilidade. Mas se você pegar essa mesma semente e colocar em um terreno fértil, e você plantar ela da maneira adequada, ela vai crescer, e daqui 5 anos, você vai ter um abacateiro, com muito abacate nas suas pontas dos seus galhos,
com muitas sementes para plantar novos abacateiros, que vão produzir novas árvores, que vão produzir novos frutos, que vão produzir novas sementes, que vão produzir mais árvores, que vai produzir mais frutos, que vai produzir mais sementes. Ou seja, o peso total da sua natureza original não tem fim, é exponencial. Deus não quer que você morra como você nasceu. Por isso que você deve estar no ambiente em que a sua glória se revela. Porque se a sua glória não for revelada, você nasceu e existiu, mas não viveu. O ser humano nasceu para ele ser alguém que realmente manifeste a glória de Deus. Isso aqui, gente, não é para algumas pessoas, é para todas as pessoas. Agora, grande detalhe, em torno de 95% das pessoas ao redor do mundo estão com alguma crise interna. E essas pessoas, a maior crise delas, não é só mental, não é emocional, não é sentimental, não é no campo da mentalidade apenas. É porque elas não conseguiram encontrar o ambiente que vai revelar a sua glória. E mais, além de não encontrar o ambiente que vai revelar a sua glória, ela tem formas de se anestesiar. Ela não encontrou a forma de revelar a glória, o que ela procura? Um aplicativo que vai ajudar ela a sair desse momento em que ela se encontra. E aí o que vai acontecer? Ela vai se acostumar, ela vai se amoldar, ela vai se conformar com o que está acontecendo do lado de fora dela e com o que está acontecendo do lado de dentro. Então, se eu não posso me movimentar, alguém vai criar uma forma para que eu esteja anestesiado. E então, eu posso achar no celular, no smartphone, eu posso achar na pornografia, numa televisão, seja no smartphone, eu posso achar no cigarro, eu posso achar no vício de trabalhar demais, ser um workaholic, eu posso usar as amizades, eu posso entrar na torcida do Timão, na torcida do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, seja qual for, e eu posso entrar ali no meio, e eu pensar que aquele é o meu destino, é ali que eu brilho. E gente, tem que tomar muito cuidado, porque essas são formas de anestesiar. E se de alguma forma você tem um sustento mensal que vai te ajudar durante a sua jornada para que você pelo menos sobreviva, tudo bem, está tudo bem. Você olha para você e fala, está tudo bem, eu ainda não encontrei. Só que enquanto você estiver fazendo algo que as pessoas olhem e acreditem que foi você que fez, gente, isso aqui mudou minha vida. Enquanto você estiver fazendo algo que as pessoas acreditem que foi você que fez, você não está manifestando a glória de Deus. Se você pega e chega lá numa empresa ou em casa e você só aperta um botão enquanto as coisas acontecem, se você só liga aqui e as coisas simplesmente acontecem, você pode fazer aquilo que qualquer pessoa pode fazer. E se qualquer pessoa pode fazer aquilo que você está fazendo, você é facilmente substituído. Você não manifesta a glória, ninguém vai acreditar em você. Qualquer pessoa pode fazer o que você faz. Então significa que você ainda não está manifestando a glória. Porque quando você manifesta a glória, alguém olha para você e fala, meu Deus, eu não acredito, foi você que fez? Foi você que fez isso? Gente, não é verdade. Não, é verdade mesmo, foi ela que... Meu Deus, só Deus para realizar algo tão poderoso como esse na sua vida. E aí o que as pessoas fazem? Glória a Deus! Quantos aqui estão entendendo? Esse é o obstáculo da igreja. Nós preferimos dar glórias aqui dentro do que fazer obras que as pessoas lá fora possam glorificar a Deus. E por isso nós estamos aqui, gente, fazendo um vampirismo social. E o que é vampirismo social? Vocês sabem o que é isso? É trazer as pessoas que podem se tornar uma referência lá fora para aqui dentro, e lá fora eles ficam sem referência. E aí o mundo fica igual está acontecendo lá no Afeganistão, um monte de times, um brigando contra os outros, um monte de igrejas, um monte de famílias, um monte de pessoas. Isso é chamado de guerrilha.
onde ninguém tem referência de nada. Vocês sabem o que aconteceram lá na África? Há 250 anos atrás, na época do tráfico negreiro. Vocês sabem o que aconteceram? Que acabou com a África. E a África dificilmente vai voltar a ser quem foi, em muitas regiões, porque lá na África existiam famílias que eram referência, que reinavam na África. E quando eles entraram lá, eles levaram os líderes, as referências. Vai para a história que você vai ver. Então, a forma de destruir uma nação é fazer o quê? Fazer com que essa nação perca suas referências. Então, nós como igreja, nós temos que vir aqui, ouvir a palavra, sair, para que lá fora nós possamos ser uma. E aí a nossa glória vai brilhar e os homens vão dizer, glória a Deus. Amém? Se nós não entendermos isso, nós vamos trazer as pessoas, elas vão ficar aqui ocupadas fazendo um monte de coisa, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Quantos aqui são filhos de crente, de evangélicos, e sabem que viveu muito a ausência dos pais, que viviam plantados dentro das igrejas, mas nunca foram referência lá fora. E o que acontece quando nós não somos referência lá fora? Nós perdemos a relevância como igreja. E se nós não estamos ocupando espaço na política, no esporte, na economia, nas indústrias, se nós não estamos ocupando o lugar lá fora, tem alguém que está ocupando o lugar que era para ser nosso. Porque nós estamos muito ocupados fazendo muitas coisas. Seja dentro de casa, seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja dentro da própria empresa onde você está trabalhando, onde você não está ocupando o lugar que você realmente possa brilhar a glória de Deus. E quanto isso, a igreja tem nós temos em torno de quase 60 milhões de brasileiros evangélicos que não fazem cócegas no Brasil. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Porque, gente, se nós entendemos o poder que nós temos na mão, mas nós somos usados. Quando as pessoas querem, que estão no poder, eles mexem com a cabeça dos evangélicos. Os evangélicos, eles não estão ocupados por saber o que está acontecendo lá fora. É só aqui dentro, teologia, o que tem, tá. Só que a gente não está ocupando os espaços que é para nós ocuparmos lá fora também. E aí o que acontece? Se eu não ocupo, alguém vai ocupar. E aí, se a minha glória não é revelada lá fora, e o mundo não vê a minha, a sua, a nossa glória, o que acontece? Alguém que não tem o brilho do Espírito Santo, vai revelar algo que não é a glória. E aí nós vamos ver essa bagunça que está no Brasil generalizada. Faz sentido isso, gente? Nós não estamos preparando os nossos filhos para serem políticos. Meu filho político? De jeito nenhum. Então tá bom. Os filhos deles vão continuar lá. E isso vai perpetuar por quanto tempo, gente? Pelo tempo que for necessário, até que a igreja acorde e prepare homens e mulheres para serem políticos. Igreja, nós precisamos preparar homens e mulheres para serem empresários. Nós precisamos preparar homens e mulheres para serem químicos, para que sejam infectologistas, para que sejam pessoas peritas, para que quando acontecer, se acontecer um negócio desse aqui no mundo, a gente possa encabeçar projetos de transformação da nossa nação, e o mundo possa ver a nossa glória, e glorifique o nosso Pai que está no céu. São coisas que a igreja precisa aprender, porque se nós não aprendermos isso, nós estaremos enclausurados. E sabe o que acontece? Eu vejo uma multidão de pessoas decepcionadas com a estrutura chamada igreja. Gente, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, repita comigo, assim, brilhe a vossa luz, diante de quem? Dos homens. Jesus chegou num sábado pela manhã, e ele olhou uma mulher, ela estava assim, ó, encurvada. E Jesus talvez olhou para aquela mulher, será que ela está reverenciando? O que será que ela está fazendo? Mas ela não mudava. E Jesus olhou aquilo e as pessoas já foram pensando, Jesus vai curar no sábado de novo. Não pode curar no sábado, Jesus. Tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado não. Mas aquela mulher estava sofrendo. E Jesus queria libertar aquela mulher naquele dia.
Se você está sofrendo alguma dor, você vai esperar segunda-feira, gente? Sim ou não? Não. Ou seja, Jesus, ele não espera. No momento em que você faz uma oração, a Bíblia fala assim, ó, todo aquele que pede, todo aquele que busca, e todo aquele que bate, a porta é aberta. Ou seja, ele está falando aqui de cristãos, não, ele está falando todo aquele que pede. Então, gente, significa que muitas das coisas nós não estamos recebendo porque nós não estamos pedindo. E se pedimos, nós não vamos buscar. E se a gente não busca, a gente não encontra. E se a gente busca e encontra, mas fala, meu Deus, mas agora como é que vai ser daqui para frente? Aí chegou o terceiro passo, que é bater, para que a porta venha se abrir. Irmãos, tem muitas coisas que a gente só pede, mas não vai para a segunda fase. Segunda etapa, depois de pedir, é o que, gente? Buscar. Por quê, gente? Todo aquele que pede, recebe. Então, no dia que você fez uma oração, você já recebeu. Agora, o que você tem que fazer? Buscar, dar uma de louco. Porque só louco é aquele que sai para buscar aquilo que já pediu imediatamente. Mas é assim que acontece. Aquela mulher está encurvada. Ela foi buscar o que ali naquele dia, gente? Cura. E no dia que ela estava ali, Jesus estava ali, a cura. E ali, Jesus se aproximou dela, colocou a mão sobre ela e liberou ela. E quando ele terminou de curar aquela moça, aquela senhora, o que vocês acham que Jesus fez? Jesus falou assim, senta ali no banco ali. Não, gente, sabe o que Jesus falou? Vai para casa. Quantos aqui estão entendendo? Vai para casa. Você já acabou o serviço aqui, ó. Vai revelar o quê? A glória. Talvez essa mulher queria cozinhar, talvez essa mulher queria abraçar os seus filhos, talvez essa mulher queria fazer tantas coisas, mas ela estava sendo impedida. A igreja trouxe a salvação, e ela tem que ir. Amém? Jesus falou, ide. Quando nós recebemos uma palavra como essa, o que nós temos que fazer? Imediatamente colocá-la em prática. Quando você olha para Jesus, Jesus ele também revelou glória. Só que quando é que a glória de Jesus foi revelada? Já vou falar sobre isso. Nós temos que entender que Deus não quer que morramos como nós nascemos. Deus não quer que você morra com 40, 80, 90 anos, como se fosse aquele mesmo bebezinho que nasceu há 80 anos atrás, há 40 anos atrás, sem manifestar a glória. Por isso, você deve estar num ambiente que te confronta, um ambiente que te tira do conforto. Para quê? Para que você possa gerar frutos. Amém? A semente, quando ela é plantada no solo, ela fica desconfortável. E ela começa a germinar. E para a semente germinar, ela tem que passar por um processo. Porque o que é que produz a árvore? É a semente? A semente, ela tem o peso total da glória dela, que é uma árvore com frutos, com sementes. Só que para ela passar por esse processo, ela tem que ser enterrada. Ela tem que ser lançada na terra. Ela tem que ser colocada ali em uma profundidade apropriada para que ela possa começar a brotar. Primeiramente ela coloca suas raízes para fora e ela vai fincando as suas raízes e depois ela busca o solo. Por quê? Porque quando ela vai para o solo, ela busca algo poderoso que se chama sol, oxigênio. Então ela começa a crescer. Só que quando ela começa a crescer, tem outras árvores ao redor dela. E por que existem essas outras árvores ao redor dela? Para ela poder subir a máxima potencialidade. E ela vai subindo, 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 até que ela alcance o cume, lá em cima, o máximo dela, para que ela possa receber o que, gente? Sol. E então ela começa a florescer, brilhar, ela começa a manifestar a glória, que são os frutos. Hoje, eu não sei como é que você está, mas talvez algo na sua vida começou a brotar. E o que você tem que fazer? Olha ao seu redor, veja quantas árvores grandes estão ao seu redor e procure o seu lugar ao sol. Amém? Enquanto você estiver na sombra, você não vai produzir frutos com eficiência.
Porque você está sempre à sombra de alguém. Você tem que procurar o seu lugar. Por isso que todas as árvores, elas tendem a crescer ao máximo. Eu estava pesquisando essa semana o tamanho de uma sequoia. Uma sequoia, ela cresce 115 metros. 40, é um prédio de 40 andares. 115 metros. Se uma sequoia pensasse como homem, ela cresceria apenas 11 metros e meio. Mas como uma sequoia pensa como uma sequoia, ela manifesta o peso total da sua natureza original. Ela não se limita. Agora, a sua glória está aí presa dentro de você. Vamos pegar aquela semente do abacate de novo. Se nós pegarmos aquela semente do abacate, a glória está dentro da semente, só que ela está presa. Ela precisa vir para fora. E quando Jesus estava curando as pessoas, curou essa mulher que eu acabei de dizer, quando Jesus chamou discípulos, os preparou e os enviou, quando Jesus estava ressuscitando Lázaro, quando Jesus curou pessoas no meio do caminho, cegos, coxos, mancos, limpou os leprosos, grave bem isso, isso não era a glória de Jesus. Não era a glória. Agora você vai começar a entender o que é a glória. Quando Marta e Maria chegaram, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o que Jesus disse para Marta, para Maria? O que Jesus disse? Alguém lembra? Eu sou o quê? Eu sou o quê, igreja? A ressurreição e a vida. Então Jesus era aquele que curava? Não. Jesus é aquele que libertava? Não. Ele fez isso, mas isso não era o peso total da natureza de Jesus. Ele olhou para ela e falou: eu sou a ressurreição e a vida. E agora vocês vão ler o fato que comprova isso. Abre sua Bíblia aí, em João, capítulo 17. João, capítulo 17. A partir do versículo 1. E gente, agora nós vamos começar a entender o processo que manifesta a glória de Deus. Vamos ler juntos? João capítulo 17, a partir do 1º versículo. Diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou o céu e orou, dizendo: Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Olha que lindo isso. E o que Jesus Cristo estava dizendo isso? Chegou a hora, glorifica. Chegou a hora do que, gente? Chegou a hora de morrer. Agora, gente, olhe para mim, segura sua Bíblia aí um pouquinho. Como é que alguém pode estar empolgado com a morte? Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Vai subir de carreira. Agora começa um novo negócio. Agora ele vai reinar sobre a terra. Não! Jesus está falando: porque eu vim para o mundo para morrer. Só que a morte, ela não é o peso total da glória de Jesus. Não são os milagres, não é o Calvário, não é a morte. Ele está dizendo que quando é que ele vai ser glorificado? Quando é que o peso total da glória de Jesus vai ser revelado? Quando ele ressuscita. Para você passar ao período da ressurreição, você tem que passar pelo período da morte. Olhe para mim agora aqui. Olhe para mim, todos. O que é que faz você morrer de medo? Algo que lá dentro você quer muito, mas você fala assim: eu não posso falar em público, se eu falar em público eu morro. Morre. Se eu fizer tal coisa, eu morro, não posso, isso é demais para mim. Eu abrir um negócio, meu Deus, eu começar um ministério, não, de jeito nenhum, não posso, eu morro só de pensar nisso. Pai, glorifica o teu filho. Esse é o momento em que você tem que entender que da mesma forma como Jesus entregou a sua vida à morte,
nós precisamos também entregar a nossa vida à morte. É quando nós falamos assim, meu Deus, se eu fizer isso eu vou morrer. E quando você começa a fazer, você se sente como um pássaro voando, porque aquilo estava dentro de você, só esperando para ser ativado. Esses tempos atrás, gente, eu assisti um filme de criança, mas gente, que quebrou tudo dentro da minha cabeça, gente. Eu fiquei o filme inteiro intrigado. Tem um filme que chama de criança, gente, tem até, acho que tem até no YouTube, chama assim, Cadê Noé? Acho que é alguma coisa assim, Cadê Noé? Alguém já assistiu esse filme? Onde está Noé? Cadê Noé? Já assistiu? O que acontece? Tem uma familhinha de um animal, que é o pai e o filho, e eles são nômades. E eles vão até a arca de Noé. Noé não está lá, e quem está liderando é um leão. Grave bem isso. Um leão está liderando. E aí quando ele chega lá, o nome daquela família não está na lista dos que vão entrar na arca. E aí, gente, eles são impedidos de entrar na arca, enfim, acontece todo o enredo lá. E aí eles não conseguem e vão subindo, e as águas começam a chover, e eles vão migrando, vão subindo, até o cume mais alto. E na hora que chega no lugar mais alto, eles são salvos lá pela arca, só que acontece de um cair lá no fundo das águas. E gente, acontece um fenômeno. Quando ele está lá embaixo, parecendo que morreu, a cauda dele começa ativa. E ali ele começa a nadar. E nada, e vai como golfinho, nadando, pulando e fazendo todas aquelas acrobacias. E aí chega no final do filme, a zebra pergunta para o leão: por que você não falou para eles que eles não precisavam entrar na arca? Porque eles já tinham o poder dentro deles de nadar, eles não precisavam entrar, eles iam ocupar espaço. Ele falou assim: eu não podia falar. Tipo, Deus não me permitiu falar. Tem muitas coisas que Deus não permite que alguém fale para você, que vai dar muito certo, porque se falar perde a graça. Quantos aqui estão entendendo? Você vai começar a parecer que está morrendo, mas quando você começar a parecer que está morrendo, algo dentro de você vai ser ativado. Aquilo vai ser ativado dentro de você. De repente você vai começar a fazer acrobacias, como se tivesse nascido literalmente para isso. E você vai falar: por que eu não descobri isso antes, Deus? Por que o Senhor não falou? Porque eu não queria acabar com a graça. Sabe esse sentimento, esse calor que existe dentro de você para fazer algo que está fora do seu alcance? É a glória que está enclausurada, presa dentro de você, só esperando o seu passo de fé. Primeiro você coloca o pé, Deus coloca o chão. Primeiro você dá o seu passo, depois Deus coloca o chão. Não é você põe o chão primeiro, Deus que eu piso. Não funciona assim. Para que a glória se manifeste na nossa vida e ela seja o peso total da nossa natureza, você precisa colocar o pé do lado de fora da arca, porque ali do lado de fora é que vai ser manifesta a sua glória. Amém? Se você fizer algo que as pessoas acreditem que foi você que fez, isso não vai glorificar a Deus. Quando você fizer algo que as pessoas ficarão de boca aberta, elas vão poder dizer: só Deus para realizar algo tão glorioso como esse. Tem uma história, num dos livros que eu li, que ela diz que quando tinha um engraxate, engraxando o sapato das pessoas durante o dia, e aí de repente ele olhou e viu uma movimentação de engenheiros. A ideia, o projeto original, ele foi perguntar: o que vocês vão construir ali? Eles mostraram o projeto. Nós vamos construir a ponte do Brooklyn, aquela ponte linda que tem lá em Nova York, que liga Manhattan ao Brooklyn. Aquela ponte linda que você vê nos filmes, maravilhosa. E aquele engraxate olhou e falou assim: impossível de construir isso aí. Impossível, não pode. Olha a largura desse rio Hudson. Como é que vocês vão construir algo dessa magnitude? É impossível. E enquanto o engraxate continuou engraxando, os engenheiros começaram a fazer. Gente colocando sapatas de concreto e vai aquela estrutura toda, e foi, passam-se os anos, e de repente a ponte ficou pronta. E quando a ponte ficou pronta,
ele chegou, esse mesmo engraxate chegou nas pessoas e falou: não acredito que eles conseguiram construir isso. Ele viu o antes, ele viu o durante, ele viu o depois, e ele continuou não acreditando. São pessoas que estão fazendo aquilo que todo mundo faz, e enquanto aqueles que estão desbravando a terra, estão indo lá e fazendo, e elas, impossível você fazer isso. Enquanto elas estão pensando que é impossível, você está indo lá e fazendo aquilo que tem que ser feito. Vai passar o tempo e elas continuarão ali, esfregando o sapato, e olhando, e não acreditando para o que está acontecendo na sua vida. Mas é nesse processo que as pessoas que realmente rompem na vida, fazem algo significativo, algo que muda gerações. E nós estamos aqui, gente, não é para esquentar banco, nós estamos aqui para fazer algo poderoso aqui na terra, para que o nosso nome seja lembrado, e quando alguém falar do nosso nome daqui 100 anos, glorifique o nosso Pai que está no céu. Apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que ele teve que abrir mão de toda a sua tradição para assumir o Evangelho. Enquanto ele foi assumindo o Evangelho, Cristo foi sendo formado dentro dele, e ele se tornou o primeiro grande desbravador do Evangelho, construindo um legado sobrenatural. E até hoje, quando nós falamos do nome de Paulo, quem assistiu o filme do Paulo aí sabe, não tem como você não ouvir a história do apóstolo Paulo, seja em Atos ou nas cartas que ele escreveu. Até na carta de Pedro, Pedro fala de Paulo, de tanta glória que esse homem revelava. Gente, quando chegou um momento que um dos reis olhou para ele, naquele momento que Paulo estava falando, ele falou: peraí, você está querendo me persuadir a ser cristão também? Ou seja, mais 5 minutinhos, gente, que Paulo continua acelerando na mensagem ali, o rei já falou: posso levantar a mão aqui e aceitar esse Jesus que está pregando aí? Não tinha jeito, porque Paulo brilhava, a glória de Deus era manifesta na vida dele. Vocês estão entendendo, gente? Quando nós entendemos isso, tudo, e a Bíblia fala: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam a sua glória e glorifiquem o vosso Pai, para que eles vejam as suas boas obras. Agora, eu peço para você que você olhe para dentro de você agora e pense: qual é a boa obra que eu posso fazer ao mundo, para que os homens possam ver cada uma delas e possam glorificar o meu Pai? Talvez aqui dentro da igreja, talvez fora da igreja, talvez dentro de casa, talvez seja sendo uma mãe maravilhosa, que possa construir um legado, que de repente essa mãe possa criar um método, uma metodologia de como criar filhos, e ir para o YouTube, ir para o Instagram, e começar a influenciar mães, pais influenciar os pais, pastores influenciar pastores, empresários influenciar empresários. Nós estamos na época da influência, então há necessidade de pessoas boas aí fora, para que elas possam ver as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. E só dessa forma é que os homens poderão ver Deus através de nós. Amém? Ou você pode passar em branco e ser como aquela semente que se coloca no chão e ela está ali, sendo um grande potencial. Quantos aqui de verdade sentem que dentro de você existe um potencial incrível, sobrenatural, poderoso? Levante sua mão. Existe isso? Então significa que existe um peso de glória pronto para ser revelado aí dentro de você. Um peso sobrenatural para ser revelado dentro de você, para que o mundo veja. Só que para isso você precisa morrer. Você precisa morrer. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, o que ele tem que fazer? Negue-se. Mas eu não consigo. Negue-se. Mas eu sou pequeno. Negue-se. Mas eu sou insignificante. Negue-se. O que a Priscila falou aqui: toda palavra que alguém disser que vá contra aquilo que Deus disse ao seu respeito na palavra é mentira. Então tudo aquilo que disseram para você desde que você era catatauzinho, criancinha, até hoje, e que vai contra a glória de Deus que existe dentro de você, é mentira. Então você precisa negar essa parte sua que está querendo fazer com que você continue como semente. Deus não quer que você morra como você nasceu. Deus, Ele quer que você manifeste a glória dEle por completa. Como é que eu posso fazer isso, Eliseu? Negue-se a si mesmo.
tome cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Por quê? Porque o Pai está fazendo algo novo, o Pai está querendo realizar algo novo, o Pai está querendo revelar algo novo, dentro dessa cidade e fora dessa cidade. Nós somos os agentes de Deus para a transformação de famílias, de cidades, de nações. Todo lugar existem pessoas que estão preparadas para mudar. Agora, se essas pessoas estão em crise, olha ao seu redor e veja o caos que esse mundo está. Porque cada um está dentro do seu mundinho, sendo um potencial inativado. Você e eu somos como uma ogiva nuclear de bênção para ser liberada nesse mundo. Mas se nós não formos ativados, permaneceremos sendo os mesmos. E quando chegar naquele dia em que nós estaremos voltando para casa, o Senhor vai perguntar: com o potencial que eu coloquei dentro de você, o que você realizou de tão grandioso? Deus vai estar cheio de expectativa. Você que chegou agora, mostra-me as suas obras. Mostra, com o potencial que eu coloquei dentro de você. E Deus talvez mostre aqui, olha, era para você ter feito isso. Quanto, de 0 a 100, o quanto é que você fez disso aqui? Você baixa a cabeça. Eu estava em outra missão, Senhor. Eu estava em outro caminho. Eu estava fazendo algo que eu achei que era bom. Porque eu tive medo. Eu tive medo porque eu achava que eu iria morrer. Você não iria morrer. Você ia viver. Esse pensamento que diz para você que você vai morrer se você arriscar desse jeito. Esse pensamento que precisa morrer. Porque no dia que esse pensamento morrer, você vai viver. E não é qualquer vida. Jesus Cristo diz: eu vim para que vocês tenham vida, e a viva em abundância. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida engaiolado, enjaulado, preso. Potencial desse tamanho, realização pequenininha. Quando nós entendemos o tamanho do Deus, é tão sobrenatural isso, gente, que eu vou falar aqui para vocês, para a gente encerrar. Deus colocou dentro de nós o peso da sua glória. E sabe o que significa imagem? É o caráter moral de Deus. Deus colocou o caráter moral dele dentro de nós. Deus colocou uma imagem de algo poderoso para ser construído, para gerar uma semelhança. Além disso, temos em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, temos o anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o temem. Além disso, temos uma família que está pronta aqui para nos orientar e nos dar direcionamento. Além disso, nós temos tanta tecnologia que pode colocar a palavra de Deus até dentro do seu bolso. Hoje não tem desculpa, você pode descobrir tudo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e praticar 100%, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem viver isso? Fiquem de pé. Fiquem de pé. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Pai, diga comigo bem forte: Pai, eu sei que a Tua palavra me revelou, existe glória dentro de mim. Diga bem forte isso: existe glória dentro de mim. E eu acredito muito nisso. Só que tem uma parte de mim que não quer acreditar nisso. Nessa noite, eu te peço, Pai, me ajude, me dá poder, para que eu possa matar isso que está me aprisionando. Eu declaro: eu não morrerei como semente, não morrerei como eu nasci, eu morrerei revelando o peso total da sua glória